fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. E a mensagem de hoje está intitulada O melhor pai com a ajuda de Deus. O melhor papá com a ajuda de Deus. Eu acho que é bom refletir de vez em quando sobre o que o ser pai significa para nós. É bom tirar um dia, é bom tirar um momento. Em muitos países ao redor do mundo, há um dia específico em que celebramos o Dia dos Pais. E embora que em Brasil é em agosto, aqui no Japão é hoje. Então, hoje vamos a celebrar o Dia dos Pais. E hoje a mensagem é para os papais. Então, as mamães e todos os jovens, todos os demais, eu quero que escutem com atenção, mas a mensagem vai estar dirigida especialmente para os papais o dia de hoje. E eu acho que é bom porque nos dá a oportunidade de poder agradecer a Deus por essa dádiva que nós temos, nossos papais. No caso dos maridos, no caso de que somos filhos, poder agradecer também por nossos papais. E talvez isto nos permita refletir sobre onde nós estamos, como estamos, se temos algumas coisas como pais para mudar. Mas também eu penso nos filhos. Para os filhos é bom porque podemos usar esse momento para parar um momento e poder celebrar os pais, para poder amá-los, para poder expressar nossa gratidão, nosso amor, para poder, por que não, dar algum presente para eles. Mas também como filhos, talvez nos ajude a pensar onde nós estamos em nossa relação com o nosso pai também. Porque não importa que já não sejamos crianças, que sejamos adultos, também como está o nosso relacionamento com o nosso pai, se ainda vive. Nos ajuda a pensar como essa relação entre pai e filho é igual à relação que tem Deus com os seus filhos, com a humanidade. E nos vai ajudar a compreender quem é Deus, quem é Ele, como Ele nos ama. Quando nós podemos pensar na relação paterna que representa esse mistério, em que Deus enviou a humanidade, ao seu Filho amado, para morrer na cruz por cada um de nós, podemos entender esse amor tão grande que Deus tem para com os seus filhos. Mas se pensamos verdadeiramente como está o relacionamento dos pais com os filhos aqui neste mundo, realmente esse relacionamento está, em muitas partes, está muito danificado. Na Latinoamérica, também aqui no Japão, tem um grande problema. E é que há uma grande ausência de pais. E estou falando literalmente da figura paterna. Há uma grande ausência no desenvolvimento desse relacionamento. Uma figura paterna ausente nos lares. Uma figura paterna, talvez, em muitos casos, abusivas devido ao machismo. Quando nós pensamos nesse tipo de realidade, quando nós pensamos no Japão, onde nós estamos, onde comunidades de diferentes países sofrem as consequências de pais que não estavam presentes na criação de seus filhos por causa do trabalho. Porque sai muito cedo de manhã, volta muito tarde de noite, e não tem um tempo para poder estar com os filhos. E muitas vezes o resultado é ruim, porque o resultado é que são crianças
mais propensas aos vícios. O resultado é que muitos filhos de imigrantes estão na prisão. O resultado é que muitos deles cometem crimes. Por quê? Porque seus pais não estavam presentes lá quando eles eram crianças. Então, eu percebo que é uma relação muito importante que nossa sociedade precisa restaurar, precisa curar, precisa recuperar. E me chama profundamente a atenção porque nas Escrituras, entre os profetas do Antigo Testamento, em maneira especial o profeta Malaquias, nos diziam que quando o Messias prometido a Israel, o Salvador do mundo, quando ele viesse à terra, ele faria uma coisa que ninguém mais é capaz de fazer. E a Escritura diz que ele traria uma reconciliação entre pais e filhos. Vamos ler Malaquias capítulo 4, versículo 6. Diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu sou daqueles que acreditam que esse tipo de reconciliação entre pais e filhos e pais não é possível a menos que nós percebamos que o Salvador do mundo, que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós. Se nós não acreditamos, essa restauração não será possível. Mas quando isso acontece, quando nós vemos o amor de Deus refletido no Pai, através do seu próprio Filho, entregando a Ele para morrer na cruz por nossos pecados, tomando o nosso lugar, isso nos dá uma capacidade, não igual, mas de alguma forma, de poder nós perdoarmos os nossos próprios erros, de poder também procurar aqueles que ofendemos e reparar o mal que causamos, sendo talvez que os pais somos aqueles que ofendemos, ou de sermos os filhos, que ao ver o amor do Pai, através do Senhor Jesus Cristo, encontramos, de alguma maneira, a capacidade de perdoar algo que nos parece impossível de perdoar. E este é o meu caso. Esse é o meu testemunho. Foi isso que eu vivi. Eu acredito que o Evangelho é tão poderoso que torna possível que a reconciliação que houve na cruz, de repente isso me afete de tal maneira que eu seja capaz de poder buscar a reconciliação. Me permite dar um pequeno testemunho para ilustrar isto. Quando eu tinha mais ou menos 20, 21 anos de idade, meu pai saiu de casa, ele foi embora com outra mulher. Foi um golpe muito duro para minha mãe, para meus irmãos, para mim. Eu ainda estava na faculdade e por causa de que já papai não estava em casa, eu tive que tomar a responsabilidade de casa e tive que começar a trabalhar de dia e continuar meus estudos na faculdade de noite. Meus dois irmãos que me continuam, eles e eu, nós tínhamos estudado em muito boas escolas particulares. Mas ainda restava o caçula, o menor. Ele, nesse tempo, ainda teria mais ou menos uns 11 anos de idade. E a alternativa, por causa da economia, era que ele deixasse a escola particular, a mesma escola onde eu tinha estudado, e estudasse em uma escola pública. Mas não era justo. Não era justo. Todos nós tínhamos estudado em boas escolas, tínhamos aprendido e dominado o inglês, tínhamos um bom futuro para frente, e, pelo tanto, esse não seria o caso para meu irmão mais novo.
Então eu decidi que não importava o quanto eu tivesse que me sacrificar, mas faria com que ele terminasse os estudos na mesma escola em que eu estava. Mas, ao mesmo tempo, eu teria que manter a minha casa. Foram tempos difíceis. Não tanto pela economia, mas pelo ódio que meus irmãos e a minha mãe sentiam pelo que meu pai tinha feito. Para esse tempo eu já era cristão. Eu não sentia ódio como a minha família, mas eu não conseguia perdoar o que meu pai tinha feito conosco. Mas eu fui trabalhando aos poucos na minha vida. E foi assim que, muitos anos depois, meu pai veio, eu morava em Lima, meu pai parece que foi para o interior. Ele veio para Lima e ele queria conversar conosco, com os filhos. Meus irmãos disseram não. Nós não queremos falar com ele. Nós soubemos disso por causa das minhas tias, as irmãs dele. Com elas ele tinha se comunicado primeiro. E através delas, eu soube que ele havia sofrido um derrame cerebral, que não estava nada bem de saúde, e que ele estava frequentando uma igreja cristã já há alguns anos atrás. Eu concordei em conversar com ele. Ele me pediu perdão. Ele me explicou os motivos pelos quais ele tinha feito essas coisas. Mas eu me lembro de ter compartilhado com ele que o perdão que ele buscava já tinha sido concedido há 2000 anos atrás, numa cruz. E que esse perdão agora também tinha me libertado de um ódio hacia ele. Que ele havia tido uma vida difícil, sim, mas que Deus tinha trazido a ele até aqui, até este ponto, para mostrar que Deus é seu Pai e que estava Deus com ele. E que eu perdoava pelo que ele tinha feito conosco já há muitos anos atrás. Posteriormente, meus irmãos concordaram em conversar com ele, embora com certa distância em relação a pai e filhos, pois eles não conhecem ao Senhor, lamentavelmente, até agora. E eles sempre ficam com esse sentimento em contra por aquilo que ele fez com a minha mãe, ele fez sofrer tanto a minha mãe. O que eu quero falar para vocês nesta tarde é que eu posso entender que um pai, em geral, ele se coloca um fardo muito pesado sobre si mesmo. Tem grandes expectativas também. Todos os pais esperam ser pais perfeitos para os seus filhos. Apesar que eles possam perceber que eles também falham muitas vezes. Mas que anima a um pai quando os filhos se param para agradecer ao seu pai e possam dizer: papai, você é o melhor pai do mundo. Uau, eu acho que isso toca. Isso toca profundamente o coração de um pai. Quando ele sabe que não é o melhor pai do mundo, mas que a graça em um filho os faz ver em nós como o melhor pai. Mas nós, filhos, também precisamos nos libertar das frustrações, deixar ir os ressentimentos e reconectar os corações. E disso que eu estou falando hoje, de poder reconectar corações. Talvez alguns de nós que estamos aqui ou aqueles que nos estão atendendo na internet, talvez alguns estamos presos, estamos ressentidos, amargurados, sangrados e não temos a capacidade
de poder nos sentar com o Pai, como eu fiz uma vez, e poder abraçá-lo e poder beijá-lo. Algo que eu nunca pensei que faria com Ele. Mas Deus tornou isso possível em mim. Deus mudou o meu coração. Deus mudou uma forma de pensar. Alguns talvez não saibam de onde mais. Uma vez que você abre seu coração para o amor do Pai, as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Talvez você não possa, pela distância, abraçá-lo, beijá-lo, mas talvez possa escrever um e-mail. Talvez possa enviar uma carta ou fazer uma ligação. E embora haja uma distância, talvez a distância ajude você a dizer melhor as coisas que tem para dizer. No meu caso era muito difícil para mim dizer as coisas, mas Deus me ajudou. Deus me ajudou para que minhas palavras realmente chegassem sem reclamações. Para que minhas palavras chegassem sem reprovações. Mas como Deus queria que eu falasse para Ele. Não com uma carga emocional negativa, mas com uma atitude diferente. Minha vida mudou, sabem por quê? Porque o Evangelho, que é uma carta de amor, escrita ali pelos apóstolos que viram a Jesus, que andaram com Ele, que viram os milagres que Jesus fez. Eles escreveram essas cartas de amor, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram impactados, eles foram transformados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E eles escreveram essas cartas para que gerações e gerações posteriores pudessem ouvir o que Deus fez de incrível lá na cruz do Calvário. O que Deus fez de incrível, que se encarnou em Jesus Cristo e nos abraçou, nos beijou, nos levantou do chão, enxugou as nossas lágrimas e finalmente foi na cruz para morrer por nossos pecados. Os apóstolos ouviram dizer Pai. Muitas vezes ao Senhor Jesus Cristo, porque o amor da sua vida de Jesus era seu Pai. Era seu Pai. Quando as pessoas perguntavam para Jesus, como fazes as obras que fazes? Jesus respondia, não tenho segredos. É o Pai que vive em mim. Eu vejo o Pai fazer o que Ele faz e isso é o que eu faço. Os discípulos viram a intimidade que Jesus tinha com o seu Pai na sua vida de oração. Quantas vezes Jesus foi sozinho na montanha, nas primeiras horas do dia, para poder orar, para poder ter comunhão com seu Pai. Tem uma oportunidade que os discípulos falam para o Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a orar. Porque nós vemos que tu gostas disso. Ensina-nos como é Deus. E que o que Jesus responde? Orem assim, Pai nosso. Pai nosso. Quando Tomé lhe disse, Jesus vem, nós nem sabemos como é Deus. E Jesus disse para Tomé, estou há tanto tempo convosco e não me viram. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou e procuro ser o reflexo exato de como é um verdadeiro Pai. O Pai de vocês. O Pai dos céus. E se vocês acreditarem em mim e acreditarem na mensagem que eu trago, vocês também serão filhos de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo escreve. Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai.
o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Então, irmãos, é impressionante perceber o quanto pode ser poderosa essa reconciliação que Jesus trouxe na cruz do Calvário. Que agora nós temos esse mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus Cristo e que o levava a Ele a dizer Abba, Pai. Paizinho, papai. Eu acho que é a palavra mais terna que uma criança pode dizer para seu pai. Papai. O mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus está agora em nós, diz a palavra do Senhor. Então, ter o Espírito de Cristo nas nossas vidas é aquilo que muda as nossas vidas. Isso mudou a minha vida. Ver Jesus naquela cruz me confrontou com o meu ressentimento que eu tinha. Me confrontou com o meu ódio. E pude ouvir a voz de Deus me dizer, nessa experiência que teve aos 20 anos de idade, Deus me dizendo, você pode continuar ressentido por toda a sua vida ou pode abraçar um futuro melhor que eu tenho para você. Se você vê o que aconteceu na cruz e acredita no que aconteceu na cruz e perdoa a seu pai, você terá um melhor futuro. Eu lembro que eu respondi para o Senhor, mas não é justo perdoar. Não é justo perdoar. E o Senhor me respondeu, olha, a cruz também não foi justo para meu filho. A cruz também não foi justa para meu filho, mas eu satisfiz a justiça eterna, colocando a ele como pagamento por teus pecados. E você deve fazer o mesmo. Você deve se perdoar a si mesmo e perdoar a seu pai. Não porque seja justo, mas porque eu quero. Porque Deus quer. E por isso, quero usar agora alguns minutos para encorajar você, papai. Para encorajar você. Querido pai que está agora você aqui na igreja, ou aqueles que estão nos assistindo através da internet, você está fazendo o melhor que pode. Você está fazendo o melhor que pode. Parabéns, papai. Parabéns. Quero que saiba que quando você se esforça para ser um pai melhor, o céu sorri porque você se parece com Deus. Porque você se parece com Deus. Quero que saiba que o Espírito Santo está em você para ajudá-lo a fazer melhor o seu trabalho. Deus não está no negócio de fazer você um pai perfeito. Mas Deus está na tarefa, por meio do Espírito Santo, de ajudá-lo a ser um melhor pai. De ajudá-lo a ser um melhor pai. E eu estou aqui para convidá-lo a observar a Jesus, como Ele fala de Deus Pai. Como Ele o manifesta em tudo o que faz. Jesus não podia viver sem falar em relação a seu Pai. Então, querido papai, aprende dele, aprende a ser como o Senhor Jesus Cristo, seja igual disso para com seus filhos, para ser assim com sua esposa, para ser com sua família. Deus quer ajudá-lo. Deus quer ajudá-lo porque Jesus nos deu esse quadro perfeito de como é um pai. Observe Jesus. Observe a Jesus no Evangelho e observe como Jesus assumiu esse papel para que possamos entendê-lo. E eu quero convidar você para que possa fazer melhor seu trabalho, para que possa continuar fazendo seu papel de pai na sua casa. Deus se aproximou de nós para nos ensinar, se aproximou de nós para nos abraçar. Jesus esteve nesta terra falando palavras de vida.
Eu acredito que esse é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês, queridos papais, de como podemos realizar melhor nossa tarefa como pais. Incorpore seu papel como pai dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Torne-se parte vital da vida de seus filhos. Seja você a voz mais importante que possa falar com eles. Seja você o abraço que possa consolá-los. Papai, seja você aquele que está lá para enxugar as lágrimas deles. Seja aquele que está lá para limpar uma ferida. Seja aquele que está lá para aplaudir a primeira vez que eles ganham um jogo. Seja aquele que está lá na formatura da escola. O problema, lamentavelmente, é que muitas vezes deixamos isso para a mamãe. Que a mamãe faça. E nós perdemos esse espaço que nós devemos ter como pais. Papai, seja você aquele que está lá para agradecer quando eles fazem um favor para nós. Quando eles se comportam bem. Encarne esse lugar como Cristo encarnou, ser o reflexo de Deus para nós. Deus estava em Cristo, acompanhando-nos nessa jornada na vida. Ele estava em Cristo, quando ajudava aos discípulos a acreditar e andar sobre as águas, como andou ali Pedro. Algo que parecia impossível. O Pai estava em Cristo. O Pai estava em Cristo. Ele estava ali chorando com Maria e com Marta pela morte de Lázaro. O Pai estava em Cristo, ajudando-os a acreditar. Era Deus mesmo, encarnado, dizendo aos seus discípulos para não terem medo nas dificuldades que poderiam enfrentar neste mundo no futuro. Jesus chorava conosco. Jesus comia conosco. Jesus celebrava conosco. Ele se encarnou. Ele se tornou palpável. E não há melhor maneira de ser pai do que se tornar palpável. De estar presente. De que tus filhos possam te tocar, possam te abraçar. Olha, eu não conhecia essa parte de Deus. Não havia. Até que nessa experiência de oração, há 20 anos atrás, quando eu tinha os 20 anos, quando eu perguntei a Deus, onde estás, Deus? Quando o papai foi embora de casa, quando isso aconteceu, sabe qual foi a minha surpresa? A minha surpresa foi encontrar a Jesus sentado ao meu lado, abraçando-me e chorando comigo. Porque Deus está presente. Porque Deus está presente. Deixa-me dizer, Deus estava lá quando talvez teu pai foi embora. Deus estava lá quando teu pai morreu. Deus estava lá chorando quando talvez ele abusou de você. Quando talvez teu pai abandonou você. Quando teu pai te mentiu. Quando teu pai não foi leal com você, Deus estava lá com você, chorando, te abraçando e sentindo o mesmo que você estava experimentando nesse momento, porque esse pai não era o reflexo do que Deus havia planejado que ele fosse. Que ele fosse. Mas ele estava em Cristo Jesus para suprir as tuas necessidades. Para suprir o que teu coração estava precisando. E hoje Jesus está aqui. Hoje está aqui para ajudá-lo a ser esse reflexo de Deus Pai para teus filhos. Para os teus filhos.
seja você a voz para eles. Eu sei que todos nós, como pais, temos grandes desafios, temos trabalhos que fazer, temos sonhos, temos contas a pagar, temos todas muitas coisas para fazer, mas quando priorizamos estar presentes na vida dos nossos filhos, em poder encarnar na vida dos nossos filhos, a história muda. Nós nos tornamos realmente reflexo de Deus na vida deles. E nos dá uma tremenda paz e satisfação poder cumprir o papel como pai para o qual Deus está aqui para te ajudar. Que o dia de amanhã nós não nos lamentemos, porque os nossos filhos não estão nos caminhos de Deus. Porque os nossos filhos que começaram na igreja, agora não vêm na igreja. Agora não querem saber nada de Deus. Que os princípios da palavra de Deus não aplicam eles nas suas próprias vidas. Sabes por quê? Porque talvez nós não estivemos presentes nos momentos mais necessários deles. E talvez eles nos veem de longe. Talvez eles não têm essa confiança de poder abrir o seu coração e poder falar: papai, estou passando isto. Papai, eu preciso de tua ajuda. Que realmente possamos ser esses pais presentes. Não somente para os nossos filhos pequenos, para também os nossos filhos adolescentes, filhos jovens, filhos talvez já casados. Que eles possam ter em nós, não somente um pai, mas também um amigo. Então, eu quero te dizer, conquiste o coração do seu filho, porque quando você conquista o coração do seu filho, a obediência será uma resposta automática na vida dele. Por quê? Porque muitas vezes nós como pais estamos focados em fazer com que nossos filhos obedeçam. Que o nosso filho faça o que eu digo que ele tem que fazer. Mas eu quero te dizer, quando você conquista o coração do seu filho, a obediência vai ser uma resposta automática na vida dele. Seus filhos precisam saber que você os compreende, que você está lá, não para julgá-los, mas para compartilhar a vida com eles. Por isso te digo mais uma vez, conquista teu filho, conquista seus corações para poder fazer uma colheita de amor para com você. Muitos de nós estamos focados em que eles cumpram suas tarefas. Se estão na escola, que eles possam aprovar os exames, que eles possam tirar boas notas, que façam isso, que façam aquilo, quando na verdade nossa tarefa mais importante é conquistar o coração deles. Conquistar o coração deles. E às vezes as mães têm a culpa. Porque quando eles fazem algo errado, dizem: espera que venha teu pai. Então o pai é o ogro. O pai é o que castiga. O pai é o mal do filme. Lamentavelmente. Conquista o coração dos teus filhos. Que eles possam se apaixonar por você. Que realmente eles possam ver um exemplo em você. Que eles possam ter essa confiança e com capacidade de poder abrir o seu coração. Para que você, não somente seu pai, mas seu amigo, possa aconselhar, ajudar, apoiar eles. Vamos a conquistar seus ouvidos. Vamos a conquistar seus ouvidos para que escutem os nossos conselhos. Vamos a conquistar os seus ouvidos para que possamos conquistá-los a eles para Deus. Para Deus. Papais, quero convidar-les vocês a fazer isso. Feliz Dia dos Pais. Vocês têm o privilégio mais grande que qualquer outro ser humano tem. Fora da mamãe em casa, vocês são o exemplo
de Cristo Jesus nos seus lares. Amém? Fica em pé e vamos a orar. E Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nesta tarde. E eu oro, Senhor, pelos pais que estão aqui presentes na igreja. E pelos pais, Senhor, oh Deus, que através da internet, Senhor, estão conectados talvez nestes momentos. Obrigado, Senhor, por cada um dos pais que estão fazendo o melhor que eles podem, mas que carregam um fardo duro, Senhor, nas suas costas. Exigências talvez do mundo, exigências talvez dos seus próprios filhos, da sua esposa, não sei, mas eu oro, Senhor. Eu oro para que Tu os levantes hoje, que os ajudes a entender o que é ser pai. Que Tu, Senhor, estás aqui para levantá-los, para animá-los, para fortalecê-los, para lhes dar a sabedoria que talvez les faltou em algum momento, para lhes dar, Senhor, as forças de restituir se ofenderam, para lhes dar a força de buscar, fazer um grande esforço, Senhor, fazer aquilo de que Tu, ó Deus, é exemplo para as nossas vidas. Senhor, nós não podemos imaginar esse esforço tão grande, esse sacrifício tão grande de encarnar-te e morrer por nossos pecados lá na cruz. Ajuda-nos, Senhor, a ir além. Oro, Senhor, por aqueles que precisam se recuperar. Talvez, Senhor, salvar famílias, salvar casamentos, salvar seus filhos, Senhor, do pecado, do mundo. Senhor, dá-lhes força através de um verdadeiro encontro contigo. E, Senhor, hoje eu abençoo a cada pai que está fazendo um trabalho árduo, um bom trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que eles possam ouvir os aplausos que Tu lhes dás desde os céus, quando Tu vês, ó Deus, o trabalho que eles estão fazendo para com seus filhos, para com sua família. Eu oro, Senhor, para que estes papais possam receber o amor de seus filhos, que possam se animar, ó Deus, não para serem pais perfeitos, porque ninguém, Senhor, será, mas para serem os melhores pais que podem ser, com a Tua ajuda, Senhor. Obrigado, Deus, por cada papai presente. Obrigado, Deus, por cada papai que não pode estar hoje, porque agora está trabalhando, para poder manter a sua casa, seus filhos. Oro, Senhor, por cada papai que através da internet está conectado. Abençoamos, Senhor, a cada um deles. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu te convido a que possamos cantar juntos este louvor, porque só Tu, Deus, pode nos ajudar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti.
seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Una salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.